Antes de desistir da fé, entenda o silêncio de Deus. Quando a fé cansa e o céu parece calado, o coração aprende a falar baixo, mas continua sendo ouvido. Você não conta isso para quase ninguém, mas tem noites em que o quarto fica cheio de coisas simples e pequenas, o ventilador fazendo um barulho torto, a luz do corredor entrando pela fresta da porta, o celular jogado na cama com notificações mudas, e mesmo assim o vazio parece maior do que tudo, como se Deus tivesse ido embora devagar e você só percebesse quando o silêncio começou a pesar no peito. Durante o dia você até funciona, responde mensagens, faz piada no grupo, entrega trabalho, fala do trânsito e do preço das coisas, mas, por dentro, a sensação é de estar no automático, com a fé rodando em segundo plano, sem força para abrir o aplicativo do coração e encarar o que está travado lá dentro. Quando todo mundo dorme e a casa finalmente sossega, a mente não respeita o horário de descanso, puxa lembranças que você tentou esconder debaixo do tapete da pressa, joga na sua frente decisões antigas, culpas que pareciam enterradas, perguntas que você nunca teve coragem de fazer em voz alta, como se tivesse medo de desagradar o céu. Você olha pro teto, escuta um cachorro latindo longe, o barulho de uma moto passando na rua, o apito de alguma fábrica que ainda está funcionando, e pensa que até a cidade parece conversar mais do que Deus, porque pelo menos, a cidade responde com som quando você para ouvir. Você tenta lembrar versículos, promessas, testemunhos fortes que ouviu em cultos e vídeos, tenta puxar da memória aquela certeza que já te segurou em outros temporais, mas o que aparece é uma mistura estranha de frases que perderam o brilho e orações que você repetiu tantas vezes que ficaram gastas, como uma camiseta velha que já não esquenta direito no frio. Não é falta de respeito, não é rebeldia, é só cansaço acumulado, uma espécie de fadiga espiritual que ninguém vê na foto de perfil, porque por fora, você continua sorrindo, fazendo sinal de positivo, postando frase bonita, enquanto por dentro, existe um pedido simples e quase tímido querendo ser ouvido, um pedido que talvez nem tenha palavras organizadas, mas que grita em silêncio, perguntando se Deus ainda está aí, se ele ainda olha para alguém que aprendeu a fingir que está bem para não preocupar. Em algum momento você começou a se acostumar com essa sensação estranha de falar e não sentir retorno, de entrar no quarto, fechar a porta e perceber que a única resposta imediata é o eco dos próprios pensamentos, que não param, não respeitam horário, não pedem licença para atravessar a memória e cutucar feridas antigas. Não significa que você deixou de crer, significa que cansou de esperar sem entender, cansou de forçar um sorriso de quem diz que está bem com Deus quando na verdade, a maior oração do momento seria admitir com sinceridade que não sabe mais por onde recomeçar essa conversa, que se sente perdido entre a vontade de continuar firme e a tentação de desligar tudo para ver-se a dor para um pouco. Ainda assim, você insiste em continuar. Quando você abre a Bíblia com o coração nesse estado, talvez não consiga decorar referências nem fazer um estudo estruturado, mas começa a perceber que muita gente que hoje é vista como exemplo de fé já passou por noites muito parecidas com a sua, só que sem rede social para desabafar e sem fone de ouvido para tentar abafar o barulho do próprio pensamento. Davi escreveu sobre a alma abatida e perguntou por que ela estava tão em crise, como se conversasse consigo mesmo no fim do dia, sentado num canto de pedra, enquanto o povo esperava que ele fosse sempre o rei seguro que resolve tudo, e ninguém enxergava o cansaço que vinha depois dos aplausos e das vitórias. Elias enfrentou uma batalha espiritual intensa, viu o fogo cair, viu o povo se render, mas depois correu para o deserto pedindo para não continuar, deitado debaixo de uma árvore, esvaziado, sem roteiro pronto de mensagem, só com o coração exausto que já não sabia como se levantar sem uma intervenção direta de Deus, sem um toque que viesse de fora para dentro. João Batista, que tinha anunciado a chegada de Jesus com tanta convicção, terminou preso, isolado, sem palco, sem multidão, enviando discípulos com uma pergunta que talvez você já tenha pensado em fazer, se ele era mesmo quem dizia ser ou se deveria esperar outro, porque a realidade dele na cadeia parecia não combinar com a mensagem que tinha pregado na beira do rio. Essas histórias não aparecem como contos de fadas espirituais, em que tudo se resolve em 3 cenas bem editadas, com luz bonita e trilha sonora inspiradora. Elas mostram gente real lidando com silêncio, atraso aparente, frustração, sensação de abandono, gente que conhecia Deus, mas, em alguns momentos, sentiu que o céu tinha diminuído o volume da resposta. Quando você lê isso sem romantizar, começa a perceber que a fé madura não é feita de um cenário em que nada balança, e sim de uma confiança que aprende a respirar dentro do vento, a chorar sem se afastar, a levantar no dia seguinte mesmo quando a vontade era ficar escondido, e essa percepção, silenciosa e lenta, pode começar a desmontar a mentira de que só você vive períodos em que parece que Deus não está falando. Ao olhar com calma para esse fio que liga histórias tão antigas ao que você sente hoje, dá para perceber que Deus nunca escondeu o fato de que haveria dias nublados na caminhada,
Dias em que o coração perguntaria coisas que a boca não tem coragem de dizer dentro de um templo, com medo de parecer fraco, ingrato ou desviado, como se crente de verdade não tivesse direito de sentir confusão. Se você pudesse ver os bastidores dessas cenas, talvez se surpreendesse com o fato de que justamente nos momentos em que o personagem achava que estava esquecido, o céu estava organizando respostas em outro ritmo, preparando pessoas, caminhos, detalhes que ele não conseguiria enxergar nem se passasse a noite inteira acordado montando planos na própria cabeça. A verdade é que essas páginas antigas registram não apenas milagres, mas também o intervalo pesado entre a pergunta e a resposta, o tempo em que ninguém ouve nada, mas Deus continua conduzindo a história. Agora, com tudo isso passando pelo coração, a pergunta que fica não é se você deveria sentir vergonha por estar cansado, mas o que fazer com esse cansaço quando ele se torna permanente, quando não é mais só um dia ruim, e sim uma sequência de semanas em que levantar da cama já é meio milagre escondido, desses que ninguém posta em lugar nenhum, porque parece simples demais para chamar atenção. Talvez o primeiro passo não seja tentar fabricar uma emoção forte, uma experiência espetacular que resolva a crise de uma vez, e sim admitir diante de Deus, com palavras simples, que você está esgotado, que não entende muita coisa, que tem medo de estar indo no automático, e pedir que Ele não apenas responda com soluções externas, mas alcance justamente esse lugar interior em que você anda se escondendo até de si mesmo. Isso pode começar com gestos muito pequenos, quase sem glamour, como abrir a Bíblia num salmo e ler devagar, em voz baixa, mesmo sem sentir nada diferente, ou escolher uma música que fale com sinceridade sobre fraqueza e esperança e escutar sentado na sala, com a luz apagada, deixando que a letra trabalhe em você sem pressa, como quem deixa a água cair sobre uma terra seca por mais tempo, até que o chão pare de repelir a chuva. Em paralelo, talvez seja hora de abandonar a ideia de que precisa carregar tudo sozinho e buscar alguém confiável para dividir um pouco desse peso, alguém que não vá minimizar a sua dor com frases prontas, mas também não alimente a desesperança, alguém que consiga sentar com você num banco qualquer, tomar um café simples, ouvir seu silêncio e lembrar que mesmo quando a fé está em volume baixo, o Deus que sustentou gente ferida e confusa ao longo da história continua sendo o mesmo, e isso não apaga a dor, mas impede que ela tenha a última palavra. Com o tempo, enquanto você continua fazendo o que é possível, cuidando do que está ao seu alcance, pagando contas, indo ao trabalho, desviando de tentações que prometem alívio rápido e cobram caro depois, pode perceber sinais discretos de que não está tão sozinho quanto sente, um conselho certo na hora certa, uma palavra que atravessa o dia, um detalhe que só você e Deus sabem. Pequenas rachaduras no muro do silêncio, por onde começa a entrar uma luz que não veio da sua força, e sim de um Deus que, às vezes, trabalha calado, mas nunca desiste de quem segue respirando e mesmo no limite, ainda escolhe não se afastar de vez.